Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Henrique Jorge e esse é o seu módulo 7. Nós estamos agora na segunda aula. A nossa segunda aula de hoje será sobre o livro de Juízes, o segundo livro histórico que nós estamos estudando, tá certo? Vamos à nossa apostila e vamos estudar o livro de Juízes. Até coloquei um tema acerca desse livro que são gerações sem compromisso. A autoria do livro, nós não podemos afirmar, não sabemos quem escreveu o livro dos Juízes. Praticamente todos esses livros mais antigos da Bíblia, eles têm uma autoria muito difícil de precisão. Uma tradição judaica diz que o profeta Samuel escreveu ou compilou o livro. O que é compilar um livro? É reunir tudo o que antes foi escrito por outros escritores e colocar no livro final. Talvez Samuel tenha compilado todos os registros, porque você vai ver que o livro de Juízes acontecia em várias regiões diferentes, em várias épocas, e haviam juízes diferentes em cada região. Portanto, veja só, o livro reflete a perspectiva de uma época muito depois da conquista das tribos do norte de Israel pela Assíria, por volta de 721 a.C. É só dar uma olhada em Juízes 18, versículo 30. Deixa eu ler para você Juízes 18 e 30, diz assim, ó. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até ao dia do cativeiro da terra. Ou seja, nesse texto de Juízes já se percebe a palavra histórica do cativeiro. Então, o livro deve datar de uma época bem posterior à conquista da terra prometida, né? Essa perspectiva leva a crer que o autor ou os autores viveram muitos anos depois da própria época de Samuel. Há uma dúvida muito grande acerca da autoria. O tempo da escrita também é impreciso, mas a maioria dos eruditos acredita que o livro de Juízes, bem como outros livros históricos, foram compilados em sua forma atual, como nós a conhecemos, em algum momento no final do 7º ou no início do 6º século. Também não sabemos com precisão onde o livro foi concluído, foi escrito. Qual é a natureza e o propósito do livro de Juízes? O livro dos Juízes conta a história dos filhos de Israel depois da conquista da terra prometida, por ocasião da morte de Josué, até o nascimento do profeta Samuel. A grande característica desse livro e a característica do povo de Israel, o versículo-chave do livro de Juízes está em Juízes 21 e 25, que diz que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Vejam só a característica, a natureza do povo de Deus na época dos Juízes. Era bem caracterizada pela independência, a rebeldia daquela época. Só para lembrar você, na nossa aula passada nós terminamos o livro de Josué e terminamos afirmando da morte de muitos líderes de referência. Josué faleceu, sacerdote Eleazar e uma geração de referência, de peso em Israel foi congregada a seus pais, foi sepultada, né? E o livro de Juízes começa com essa crise de referência. Vamos dar uma olhada então no capítulo 1. No capítulo 1 do livro de Juízes, nós vamos encontrar a afirmação de que a terra prometida havia sido conquistada, porém não fora consolidada essa conquista, porque muitas nações estranhas foram deixadas dentro da terra. Israel passou a conviver com aquelas nações, jebuseus, filisteus,
amonitas que interferiam na própria vida de Israel. E aí, meus amados, aconteceu que o mensageiro de Deus, um anjo do Senhor, veio e falou a Israel as seguintes palavras. Em Juízes capítulo 2, verso 1 até o versículo 5. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Louvado seja Deus. Veja só que o anjo do Senhor traz uma palavra determinando e prevendo que aquelas nações que Israel permitiu que ficassem em Canaã, ficassem na terra, não os expulsando, não quebrando os seus altares, elas se voltariam contra Israel. E seria um laço que fala de dificuldades, que fala de armadilhas, e que seriam tropeços, que fala das quedas espirituais que você vai perceber de uma maneira muito clara no livro de Juízes. O capítulo 2, verso 10 de Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz que uma geração nova se levantou depois da morte de Josué, quando Josué e toda aquela geração de Josué foi sepultada, levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. Veja que coisa forte, veja que palavra profética até para os nossos dias, né? Morreu aquela geração que servira ao Senhor, que atravessara o deserto, que conquistara a terra prometida. E uma geração seguinte, uma geração se levantou que não tinha contato com a história de Israel, que não sabia do que o Senhor tinha feito por Israel e não conhecia a Deus de maneira pessoal, de maneira muito presente. Você lembra que na aula passada nós falamos que Josué teve que circuncidar a sua geração. Já era um sinal de que a geração viera a existir no deserto, e por causa do deserto ninguém tinha sido circuncidado. A geração seguinte era de se esperar um declínio muito maior. E aí está em Juízes 2 e 10, uma geração que não conhecia o Senhor. Há uma palavra aqui profética para os nossos dias, em que devemos nos perguntar: será que a geração que nós estamos gerando tem experiência com Deus? Tem conhecimento suficiente de Deus? Esta semana eu vi uma pesquisa feita nos Estados Unidos por um órgão, uma instituição evangélica, dizendo que o conhecimento da Bíblia está se perdendo, está se acabando. O conhecimento doutrinário, o conhecimento da palavra de maneira objetiva, clara, como nós estamos estudando aqui. Há uma grande parte da igreja que simplesmente abriu mão do conhecimento bíblico pelas experiências, pelo existencialismo evangélico, simplesmente por viver momentos bons e não tem referências da palavra de Deus. Em Juízes capítulo 2, verso 16, está na sua apostila: quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que o oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo, morrendo o juiz, o povo reincindia e se corrompia mais do que seus pais, andando atrás após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho, meu Deus do céu.
né? Nós vamos observar, meus queridos e amados, que neste livro, o livro é o livro de Juízes, né? Deus levantava juízes, não havia rei em Israel ainda. Não havia. O rei só virá no final do livro de Juízes com a interferência do profeta Samuel, que é considerado o último juiz e uma transição para a monarquia em Israel. No período do livro de Juízes, Deus levantava juízes. Eram homens, mulheres capacitados, homens de liderança, de caráter, e fazia com que Israel se voltasse para Deus. Fazia um avivamento em seus dias, e Israel se arrependia, e Israel voltava para Deus, e todo o tempo daquele juiz, daquela liderança, Deus livrava Israel dos seus inimigos e os abençoava. Só que, quando o juiz falecia, morria, Israel se afastava do Senhor e ia adorar os deuses das nações que eles tinham deixado conviver com eles em Israel. Há uma lição muito forte aqui, que muitas vezes o povo segue apenas pela força do seu líder, pelo caráter do seu líder, mas o povo de Deus precisa desenvolver caráter em si mesmo. O povo de Deus precisa desenvolver liderança em si mesmo, convicções pessoais, para que na morte de um líder, na morte de um pastor, na morte de uma geração de líderes, a próxima geração não fique sem referências. Vamos então ao primeiro juiz que Deus levantou em Israel. Seu nome é Otniel. Os filhos de Israel haviam se desviado e praticado o que era mal aos olhos do Senhor, se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Astarote era uma divindade cananeia da região de Canaã, né? Era uma divindade feminina e que exercia um poder muito grande sobre a terra de Canaã. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele, o Senhor, os vendeu. Vendeu aqui significa os entregou na mão de Cusã-Risataim, que era rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a este rei Cusã-Risataim por 8 anos. Durante 8 anos Israel ficou cativo, pagando impostos, colhendo para servir o rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou. Otniel. Otniel era filho de Kenaz, irmão de Calebe, só que mais novo do que ele. Lembra de Calebe e Josué, que tomaram posse da terra prometida? Calebe recebeu o monte Hermon como herança da sua vida. Ele tinha esse irmão chamado Otniel, que era mais novo. Isso já indica o caráter, a têmpera e a força deste Otniel. Era da família de conquistadores, era da família de guerreiros como Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. Julgar a Israel quer dizer confrontar Israel com seus erros, com seus pecados, e encaminhá-los de volta ao Senhor. Né? Saiu a peleja e o Senhor entregou na sua mão, na mão de Otniel, a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Juízes capítulo 3, versos 7 a 11. 40 anos, escuta só, 40 anos Otniel julgou a terra de Israel. Há o texto que diz aí que Cusã-Risataim era rei da Mesopotâmia, ao mesmo tempo diz da Síria, era o berço da Síria. Né? A Síria nasceu entre rios, Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, era o mundo mais antigo, mais primitivo da história bíblica. Otniel triunfou sobre esse rei e trouxe paz a Israel durante 40 anos.
Mas em Juízes 3, versículo 11, diz que Otiniel faleceu e foi congregado a seus pais. E aí vem novamente em Juízes, capítulo 3, vamos lá no verso 12. Juízes 3, verso 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Veja só, assim que Otiniel morreu, Israel começou a se afastar de Deus, começou a adorar outros deuses. Era de uma volubilidade, era de uma inconstância, sabe, que se não fosse tão grave, seria cômico. Bastava o juiz morrer e Israel se afastava de Deus. A espiritualidade de Israel parecia ser mais uma crença no juiz do que no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eles se afastaram de Deus após Otiniel, Deus entregou Israel na mão de Eglon, rei dos Moabitas. Está aí na sua apostila, Juízes 3, do verso 15 a 30. E Israel foi e serviu a esse rei. Ficou pagando tributo aos Moabitas, das terras de Moabe. E Israel clamou a Deus, e Deus levantou um outro juiz, o segundo juiz, que foi Eude. Eude foi o segundo juiz. Vamos dar uma olhada no texto de Juízes 3, verso 15. Eude era filho de Gera, filho de Gemim, e há uma característica em Eude que chama a atenção. Eude era canhoto. Ele utilizava a sua espada, ele manipulava as coisas com a mão esquerda. Há essa característica que destaca nele. Até porque no livro de Levítico, quando alguém queria se apresentar diante de Deus, os canhotos eram excluídos. Porque parecia algo estranho, algo que não era de Deus, alguém ser canhoto na época. Talvez por isso a Bíblia destaque essa característica de Eude, que não era muito bem vista, mas ele, mesmo sendo canhoto, foi usado por Deus. Sabe? Eude fez uma estratégia para livrar Israel do rei Eglon dos Moabitas. Eude foi até o palácio e disse que tinha um presente a dar ao rei Eglon e uma mensagem em particular ao rei. O rei, muito vaidoso, mandou todos saírem do palácio e ficou apenas Eude e Eglon. Eglon era muito gordo, segundo o que está no texto bíblico. E Eude, ficando com ele a sós na recâmara, se aproximou dele. E o rei olhava para a mão direita de Eglon, tentando evitar qualquer ataque que viesse da mão direita. Mas Eude era canhoto. E por isso ele não percebeu quando Eude sacou a sua espada e o transpassou, deixando ele morto ali na sua recâmara. E é interessante que Eude sai do palácio, fecha as portas e os servos querem entrar e disse: não, o rei está descansando e não quer ser incomodado. Deu tempo de Eude fugir, reunir a Israel. E quando os moabitas descobriram que o seu rei estava morto, já não tinham forças para fazer frente a Israel. Bateram em retirada e Eude triunfou sobre eles, como diz a própria palavra do Senhor. Aleluia! E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e disse-lhes, Eude disse aos filhos de Israel: segui-me, porque o Senhor vos tem entregue os vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas 10.000 homens, todos corpulentos, todos homens valorosos, e não escapou a nenhum deles. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos debaixo do juiz Eude. 80 anos. Eude trouxe paz e estabilidade a Israel. Porém, a palavra de Deus, meu Deus, continua dizendo,
Depois de Eude, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma guilhoada de bois, e também ele libertou a Israel. Veja só que coisa interessante. O terceiro juiz foi Sangar, está aí na sua apostila. E a história desse juiz é contada apenas nesse versículo de número 31 do capítulo 3. O juiz Sangar tem uma história bem curta. Alguns escritores acreditam que ele tenha julgado Israel no mesmo período de Débora, né? Débora, capítulo 5, verso 6. O que se diz dele é sobre sua vitória diante de 600 filisteus com uma aguilhoada de bois. Ou seja, enquanto Débora julgava Israel numa região, Sangar foi levantado por Deus para dar a vitória a Israel em outra região contra os filisteus. E a sua trajetória foi curta, foi rápida, mas não menos importante, né? Quarto juiz de Israel é Débora. Débora, sim, uma juíza mulher. Vamos dar uma olhada aí em Juízes, capítulo 4, abra sua Bíblia aí, Juízes, capítulo 4, versículo de número, aleluia, versículo 1, até o versículo 5. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, louvado seja Deus. Ora, meus amados, vamos aqui para o período de Débora como juíza em Israel. Conserte aí na sua apostila, você que não recebeu já atualizada, o rei de Canaã não era Azor, era Jabim. Jabim era rei de Canaã e Sísera era o seu general, e eles dominaram Israel por 20 anos. Por 20 anos oprimiam a Israel. Débora foi levantada por Deus, primeiro por ser uma mulher comprometida com o reino, comprometida com Deus, e era profetisa. O nome Débora significa abelha, possivelmente pela sua característica inquieta, pela sua capacidade aguda de atingir e de avançar, né? Ela fez a convocação de Baraque, mas a vitória será por uma outra mulher. Veja no versos 6 e 9 do capítulo 4 de Juízes, versos 6 e 9. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o te entregarei na tua mão. Então Baraque disse: se fores comigo, Débora, eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Veja a respeitabilidade. Veja a autoridade de Débora sobre Israel. Quem governava, quem liderava Israel como capitão dos exércitos era Baraque. E Débora o convoca pelo espírito de profecia a reunir 10.000 homens e se apresentarem para poder batalhar contra Sísera, capitão do rei Jabim, que era rei em Canaã. Veja só. Deus havia dito que entregaria a Jabim e a Sísera nas mãos de Baraque e daria vitória a Israel. Baraque apenas exige que Débora seja com eles nessa batalha, do contrário ele não vai. Isso porque ele quer unção profética, ele quer garantias espirituais de que a sua batalha não será em vão. Aleluia! Mas veja só uma coisa, Jabim
foge. Deixa eu ler o texto para você que está aqui, aleluia, em Juízes capítulo 4. Quando eles entram em guerra, quando eles entram na batalha, Jabim cai morto, Jabim é vencido, né? Jabim é vencido, mas Sísera foge. E veja que Deus traz um livramento para Israel através de uma outra mulher. Lá no versículo de número 18, Jael saiu ao encontro de Sísera, que era o capitão dos cananeus. Jael, mulher de Eber, o queneu, atraiu Sísera, capitão do exército inimigo de Israel, que estava fugindo da batalha. Atraiu para sua tenda, deu a ele água, deu a ele leite, deu a ele de cobrir, uma coberta para ele descansar, e ele ficou ali tentando dormir. Ora, a palavra de Deus diz, no verso 21, que Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, chegou mansamente a Sísera e lhe cravou a estaca na fonte. Eu quero que você tenha isso aí anotado, que Deus trouxe vitória a Israel por uma outra mulher que não foi Débora, era Jael, esposa de Eber, o queneu. Está aí no versos 17 a 24, né? E esse período de Débora termina com o cântico de Débora que nós vamos encontrar aí no capítulo de número 5. Cantou Débora a Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Débora escreve um salmo no capítulo 5 e louva a Deus pela vitória sobre o rei Jabim dos cananeus e a morte de Sísera, denunciando, declarando para Israel a soberania de Deus em guardar Israel e dar vitória ao seu povo. Aleluia! Assim termina o período de Débora. Sossegou a terra, no versículo de número 32 do capítulo 4, a Bíblia diz que a terra sossegou 40 anos sobre a liderança de Débora. Amém, queridos? Nós vamos ficando por aqui nessa primeira parte do livro de Juízes. Na próxima aula, nós vamos falar da segunda parte do livro de Juízes e terminar entendendo perfeitamente o que acontece nesse período de Juízes, tá bom? Deus abençoe, recapitule, estude, resolva os exercícios e Deus te dará muito crescimento e compreensão. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus.